futebol, ele raramente lhe dá a chance de você se recuperar dentro de um campeonato, principalmente psicologicamente, né? Futebol é muito psicológico e você, depois de uma goleada que você tem, é uma goleada que você abala todo o psicológico, né? De um time, de uma torcida, de todo o entorno, né? E o que a torcida do Vitória fez aqui hoje foi uma prova de amor gigantesca. Porque o Vitória, esse time do Vitória não merecia ter a torcida que tem hoje. E a torcida foi chamada, compareceu mais uma vez, lotou e viu o time do Vitória com uma postura muito diferente, com uma postura guerreira, com uma postura de muita vontade, de muita entrega, de muita intensidade de jogo. Vitória foi longe de ser aquele time apático que a gente viu aqui diversas vezes no Barradão esse ano. Não parecia aquele time apático. Se muitas vezes faltou técnica, se muitas vezes a parte tática estava bagunçada, se faltou encaixe, se o Atlético botou bola na trave, tudo isso acaba ficando para trás diante da entrega e da vontade desse time. Esse time entendeu o que a torcida queria dele. A gente pode perder, pode ser derrotado, isso acontece, faz parte do jogo. Mas a falta de entrega, a falta de vontade, a falta de intensidade, essa torcida não vai aceitar menos que isso. E hoje os jogadores finalmente entenderam isso. E essa vitória veio muito por conta disso, veio muito de um time que soube jogar a partida. O time sofreu muito no final, até mais do que precisava. Teve chance para poder matar o jogo no segundo tempo, teve oportunidades claras para poder matar o jogo no segundo tempo, só que entendeu, jogou o jogo, marcou quando podia ter marcado, quando precisou, jogou com a linha alta, pressionou o time do Atlético, causou dificuldade, segurou quando precisava. Enfim, eu acho que é uma vitória, como o Flávio bem falou e falou muito bem, foi uma vitória de um time que dificilmente vai ser batido, de um time que vai lutar até o limite e de um time que a sinergia clube-torcida nunca vai ser quebrada. E o que aconteceu na quinta-feira, muita gente criticou e criticou de forma errada e criticou sem saber o que a gente passa. Eu acho que hoje foi a prova, né, a resposta de como esse time vive esse time, essa torcida vive esse time, vive esse clube, vive essa instituição e merece estar aqui. Então acho que isso fica muito claro no dia de hoje. Assim, não foi uma vitória das mais bonitas, das mais perfeitas. O time sofreu muito, perdeu muito, perdeu o gol. Mas o que fica de retrato é que esse time dificilmente vai ser batido. Que se for batido de fato, essa torcida vai fazer com que esse time lute até o final. E isso é muito bonito, essa sinergia clube-torcida é muito bonita e muito viva e precisa ser vivida. Então assim, torcedor rubro-negro, vista sua camisa com orgulho. Bom, pode falar. Pode falar, Flávio. O que a gente vive aqui no Barradão hoje, né, Ítalo? É espetacular. É o desabafo mesmo, né? Me perdoe até, porque não tem como não se emocionar desse jogo de hoje. O Vitória não fez uma partida brilhante, não amassou o adversário, não, por muitas vezes, né, faltou sim a técnica. Ela não é inimiga, ela não é alguém que joga contra. A torcida do Vitória joga a favor o tempo todo. O que ela não aceita é descaso com essa camisa. É que jogadores não respeitem a instituição, a torcida do Vitória, que é o maior título, é a maior obra do Vitória. É o retorno da torcida ao Barradão, a se associar, a comprar os materiais esportivos oficiais, a ajudar a colocar
LED, ajudar a colocar vidraça, esqueci até o nome disso aí agora. Esse é o maior patrimônio da torcida do Vitória hoje, é a sua torcida, e ela tem que ser respeitada. Do mais alto cargo da direção do Vitória ao menor, ao jogador que não entra, todos têm que respeitar. Quem vestir a camisa do Vitória de hoje em diante tem que entender e se dobrar perante a essa torcida. Tem que pedir a bênção aos mais de 28 mil que estiveram aqui um domingo pegando engarrafamento, tomando chuva, com o time humilhado há uma semana atrás. É a essas pessoas, inclusive aqueles também que ficaram em casa, são a essas pessoas que esses caras têm que prestar continência, a abaixar a cabeça e jogar por eles. Mais uma vez repito, e aí vindo para uma análise um pouco mais fria do jogo, Vitor, não foi perfeito, longe de uma partida ideal. Um segundo tempo com algumas falhas sim, alguns espaços sim, mas não tem como não falar que a raça ela esteve presente, a vontade esteve presente em todos os lances, que seja o Vitória que, ou com o Rodrigo Chagas, que eu acho que agora se estabelece no comando técnico definitivamente, ou com outro treinador, entenda, quem estiver aqui tem que entender, o Vitória é isso, é sofrido, é na agonia, é na pressão, é na sorte às vezes também, mas o Vitória é isso. E eu vou falar mais, seu Carlinhos, pode pegar seu boné e ir embora. Jogador sem vontade aqui, a gente não quer mais. Pode pegar o seu boné e ir embora. O que você fez aqui nesse último lance é falta de respeito com a instituição Esporte Clube Vitória. Você não merece vestir essa camisa. Mas eu não vou gastar meu tempo falando de você não. Porque como jogador você é medíocre. Medíocre. Teve a chance hoje de reviver a sua história no Vitória, fazendo um gol. Mas preferiu ser egoísta. Ser um jogador medíocre, como sempre foi aqui no Esporte Clube Vitória. Peça seu boné e saia daqui o mais rápido possível. Seja humilde a esse ponto. Pro seu próprio bem na sua carreira. Vá para outro lugar que te aceite, que te apoie. Aqui não, aqui mais não. Mas tirando o Carlinhos, entendeu? Eu vou até citar também o próprio Fabri. Entrou com vontade. Falta técnica, falta tudo. Mas a raça estava aqui presente. O Camutanga é o símbolo de o resgate desse clube que a gente que pode até acabar nessa rodada na zona de rebaixamento, que o Vasco está ganhando o jogo do Sport. Pode até acabar na zona de rebaixamento. Mas sinceramente, hoje eu não tô ligando pra isso não. O mais importante hoje foi esse retorno da vontade do Esporte Clube Vitória de jogar em campo. Se acontecer de ficar fora da zona, amém. Se ficar na zona de rebaixamento nessa rodada, que na próxima a gente saia. Porque o resgate começa hoje, eu não tenho dúvida, Ítalo. Hoje iniciou o resgate do Esporte Clube Vitória na Série A 2025. É nesta pegada. É isto que tem que acontecer dia após dia. É entender que cada lance é um prato de arroz com feijão, com carne, com bife. E ir pra cima com fome. Acho sim que o Rodrigo Chagas não mexeu tão bem. Mas muito mais pela qualidade dos jogadores que estavam no banco de reserva do que meramente por mexer mal. Colocou o que ele tinha de opção. E aqui também fica o recado para a diretoria do Vitória. O elenco não é suficiente. Saem as peças titulares e o Vitória enfraquece muito. Muito, muito. O nível cai muito. Não sei se vai vir alguém até o dia 2, acho que não. Mas era necessário. Parabéns aí a dupla de zaga hoje, Halter e Camutanga muito bem. Depois entrou o Edu também muito bem. A gente perdeu até um pouquinho da segurança, eu achei, do lado direito, quando o Paulo Roberto saiu. O Edu
né, deu alguns espaços ali, o Atlético atacou muito pelo aquele lado do Edu, mas graças a Deus hoje deu certo. O Ramon também muito bem defensivamente, falta ainda um pouquinho, né, de fome ofensiva. Agora Flávio, desculpa te interromper, já começou o pós-jogo, né? A gente tá gravando o vídeo pós-jogo. Mas assim, eu acho que passada a emoção, olhando de forma mais fria o jogo, é evidente que esse time do Vitória, ele perde muito conjunto e perde muita força quando precisa substituir. E aí a gente precisa lembrar que no lesionado hoje no departamento médico, o Vitória tem 2 laterais direitos, tem um meia que é Romarinho, tem um centroavante que é Renzo. Então, querendo ou não, esse time do Vitória ele pode ser encorpado com essas peças que estão fora, né? Então, por exemplo, ao invés de na hora de precisar fechar um time, a gente vai passar a ter um Dudu, que é o jogador que marca mais. Na hora de precisar ter uma peça mais pelo lado para dar velocidade, vai ter o Romarinho, que não é aquele cara de velocidade, mas é aquele cara de posse de bola, que vai controlar mais a bola, vai segurar um pouquinho mais. Você pode utilizar o Mateuzinho pelo lado. Então, na hora de você precisar de um centroavante, você não vai ter um Carlinhos, você vai ter um Renzo, que querendo ou não tem um perfil de morder mais, de marcar mais, de se movimentar mais, é mais frio na finalização. Na lateral direita, a gente vai ter Cáceres, vai ter Claudinho. Então, o time do Vitória que encorpa com essas peças do DM. Agora, no jogo de hoje, por exemplo, um ponto positivo do time vou botar 60 minutos, 65 minutos, foi um time do Vitória que manteve a linha alta até onde pôde. Vitória só realmente baixou a linha e sofreu no final porque o Atlético veio com força máxima. O Atlético abriu mão de lateral direito, abriu mão de volante, colocou atacantes na frente, pressionou o Vitória contra o seu campo e ali não tinha muito o que se fazer. Vitória tinha que defender a vantagem e o Atlético estava no dever dele de pressionar, de atacar. Então assim, aquele recuo de bola, aquele recuo de time, ele acontece e faz parte do jogo. O que não podia acontecer, e acontecia na época com o Carille, era justamente o Vitória que fazia o gol e antes mesmo dessa pressão já recuava e aceitava o jogo adversário. O time de hoje do Vitória não aceitou o jogo adversário. Faltou o encaixe de transição, Vitória com a bola pareceu muito nervoso, querer definir rápido os lances. Não precisava em algumas situações, poderia ter segurado um pouquinho mais a posse de bola, poderia ter caprichado um pouquinho mais no último passe, na finalização. Mas foi uma vitória de um time que luta para poder se manter vivo no campeonato. É um time que luta e que, assim, uma das nossas perguntas no dia da Arena Cash era: esse time do Vitória vai ter condição psicológica de se manter na luta pelo brasileiro? Eu acho que o jogo de hoje respondeu muito bem isso, né? Passou por momentos de pressão, passou por momentos que a gente já passou 3 vezes aqui no Barradão e sobrevivemos dessa vez. Durante 3 vezes a gente esteve no mesmo cenário de ter um time adversário em cima, pressionando e sobrevivemos. Então acho que a gente passou por isso, demos a resposta por conta da goleada, a torcida deu resposta, o time deu resposta, o time passou por momentos parecidos no jogo passado e deu essa resposta. E agora é melhorar, é galgar, é aproveitar essa janela que vai ter de treinamento agora, definir logo o treinador, se vai ser Rodrigo Chagas, se vai vir outro treinador. Contratação, sinceramente, eu acho que não vem mais, deveria vir, mas acho que não vem. E é fechar o time, é buscar o objetivo que é se manter. E aí a gente vê no final. Vai ser luta, vai ser guerra, mas assim, sinceramente, Flávio, esse time, essa torcida nos últimos anos tá mais do que acostumada a batalhar, a guerrear. Então, se é pra guerrear, eu acho que a gente vai conseguir sobreviver bem. Então, quer ainda comentar mais alguma coisa? Rapaz, não, velho, eu não tenho o que comentar. Acho que a gente foi bem completo aqui. Agora com mais calma, né? Trabalhar o time, trabalhar as peças que a gente tem. Tomara que tenha aí os retornos nas laterais. Do pessoal também que tá ainda se recuperando no meio de campo, no ataque. A gente precisa sim de uma opção pós-Kaiser, né? Não dá mais para contar com o Carlinhos. Isso eu vou batendo no ponto várias vezes. A gente precisa realmente, quem ficar no Vitória, por mais enxuto o elenco que fique, né, precisa entender essa linha que tem que seguir de hoje em diante. Não tá nada ganho, nada resolvido. Foi apenas uma batalha no meio de uma guerra que a gente venceu. A gente precisava desse jogo. E digo mais, viu? A gente precisava que fosse assim até, Ítalo. A gente precisava que fosse assim.
não é na agonia, na pressão, porque isso é Esporte Clube Vitória mesmo. Talvez se fosse fácil, talvez se os lances que a gente teve chance de fazer gol, a bola entrasse, e não seria nenhum tipo de absurdo, for 3-0 aqui no Barradão, 3-1, um placar um pouco mais tranquilo. E aí, Flávio, desculpa te interromper, mas eu quero complementar isso aí. Eu acho que até pra confiança do time, no sentido deles terem passado por esse cenário e ter perdido, e ter empatado, e agora passarem pelo mesmo cenário e disserem, a gente consegue suportar, a gente aguenta, dá pra batalhar e dá pra buscar. Então você foi perfeito no comentário. E é isso, eu acho que precisava ser assim. E vamos pro próximo. Vamos pro próximo, pênalti pro Sport, né? Vamos pro próximo, que Deus nos abençoe. Eu costumo falar sempre de Deus, Ítalo, porque é Ele que está no controle de todas as coisas, né? A gente sabe que futebol é esporte, a gente sabe que futebol, às vezes, a gente tem uma religiosidade muito aguçada, né? Mas é pedir a Deus para que abençoe essas mentes, direcione para os melhores caminhos e que realmente a gente viva dias melhores. Me perguntaram esses dias, Ítalo, se o raio pode cair 4 vezes no mesmo lugar. Eu creio que sim. E vamos atrás disso. Mas assim, eu não vou deixar de criticar. Eu não vou deixar de cobrar dias melhores pro Vitória. Se o Vitória chegar final do ano, em dezembro, e escapar e de novo conseguir uma Sul-Americana, uma posição mais confortável, poxa, parabéns a esse elenco, a essa torcida que conseguiu isso. Mas isso não pode basear mais o futuro do Vitória. O Vitória tem que esquecer que se classificou em 2024 para a Sul-Americana, que foi campeão da Série B, que foi campeão baiano depois de 5, 6 anos. Isso vai ficar na história e é passado já. Não pode ser pauta mais para algum tipo de desculpa. Não é crédito para o Vitória sofrer mais no futuro. O Vitória precisa se profissionalizar para dias melhores virem para o nosso torcedor do Vitória. Para quem está aqui no Barradão dia após dia, são agora 9 da noite. Pessoal aqui ainda no Barradão, amanhã trabalhando, às vezes trabalhar de manhã cedo, antes do dia raiar, antes do sol abrir. É preciso sim a gente cobrar dia após dia. Não está nada bem ainda. Foi um alento. Vitória precisa dessa força até o final. E a partir disso, a gente cobrar também mais profissionalismo desta direção, Ítalo Oliveira.